Nesse vídeo a gente vai comparar os principais bancos da Bolsa de Valores. São 8 bancos, aqueles mais conhecidos que o pessoal comenta. É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor! Como é que você está? Como eu disse, esse é um vídeo dedicado a bancos da Bolsa de Valores. Os principais apenas. Existem outros, vou pegar só os mais conhecidos e a gente vai fazer um comparativo entre eles. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal e aqui na descrição eu vou deixar para você uma planilha para você simular renda com ações, simulador de renda com ações. Dá uma olhadinha, você pode baixar de graça. E aí o que acontece? Os bancos que a gente vai analisar aqui são BTG Pactual, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Banco ABC, Banrisul e BMG. Como eu disse, existem outros, mas estes são os mais conhecidos. Quis deixar de fora Nubank, Banco Inter, bancos digitais, para focar apenas nesses aqui. Antes de tudo, é sempre importante lembrar o seguinte: quando você vai analisar uma empresa, você não tem que dar foco inicial para indicadores de preço, como por exemplo, índice preço-lucro, índice preço sobre o valor patrimonial da ação e dividend yield. Esses três indicadores aqui são indicadores de preço. Como assim, Luan? Vamos lá. Quanto maior o dividend yield, significa que a ação está mais barata, não é? Com certeza. Significa, provavelmente, que ou o dividendo subiu muito ou a cotação caiu muito. De qualquer forma, um dividend yield alto sinaliza, provavelmente, que a ação está barata. Preço valor patrimonial abaixo de 1 significa que a ação está com alto desconto. Aqui no caso do BMG, é o que parece, que a empresa negocia praticamente a 55% do valor do seu patrimônio líquido. Lembrando que o patrimônio líquido é o dinheiro dos acionistas. Se eu pagar todas as dívidas, cumprir com todas as obrigações, o que acontece? Sobra o patrimônio líquido. Então você vai na bolsa de valores, compra a empresa com alto desconto sobre o patrimônio líquido. Indicador de preço. Quanto menor, mais barata a empresa é. Não significa que é a melhor compra. Pega isso, que isso muda tudo. Que não necessariamente a ação mais barata é que vai te dar mais retorno. Isso é muito, mas muito importante. Olhando para longo prazo, porque eventualmente a ação pode estar tão barata que ela pode te dar muito retorno no curto prazo, mas depois ela não consegue mais avançar. E ainda o índice preço ou valor de mercado sobre lucro, lucro líquido da empresa, sempre de 12 meses, tanto projetado quanto o que está acontecendo agora. 6,41, 6 anos e meio aproximadamente de lucro líquido. Esse indicador, quanto menor, mais barata a ação está. Então, PVP e PL, quanto mais baixo, mais barata a ação está. Dividend yield, quanto mais alto, mais barata a ação está. Então veja que a gente só está falando de barato, 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 barato. Por quê? Porque são indicadores de preço. Só que é um erro começar por eles. A gente começa pelos de qualidade. E o melhor ainda, a gente vai fazendo a seguinte filtragem. A gente começa pelos de qualidade geral das empresas e depois afunila para aqueles de qualidade dos bancos. Isso é importantíssimo. Então eu vou começar aqui pelo BTG, né, que está aqui na nossa ordem. Então a gente não vai olhar para preço agora, tá? Você já nota que BTG é mais caro, mas deve ter algum motivo, né? Você paga por qualidade. Bom, e o primeiro indicador de qualidade nos bancos, o primeiro é o ROI. Mas detalhe, não é o ROI de apenas um ano ou outro. O ROI histórico, pelo menos os últimos 5 anos. Que é assim que você avalia a consistência de uma empresa. De nada adianta um ano ou outro. Um ano ou outro pode ser mera sorte, pode ser ciclicidade, uma série de fatores. A consistência só é provada pelo longo prazo. E o ROI é o quê? O retorno sobre o patrimônio líquido. Eu falei o que é o patrimônio líquido? É o patrimônio dos sócios. Quanto que eu entrego de retorno sobre esse patrimônio? Ah, entendi, Luan. Então eu tenho aqui o patrimônio, quanto que eu consigo de lucro líquido em cima desse patrimônio? Perfeito. E quanto que eu também consigo a cada lucro retido, ou seja, lucro que eu não distribuo para os sócios, quanto que eu consigo, né, rentabilizar esse patrimônio retido. Tudo vira patrimônio líquido quando não é distribuído aos sócios. Esse é o principal indicador. Tanto que o Charlie Munger diz o seguinte: mesmo que você pague o preço justo de uma empresa, ou seja, não pague muito barato, o que você pode esperar a longo prazo de uma empresa consistente é basicamente o retorno que a sua economia subjacente traz, que é basicamente o ROI que essa empresa consegue entregar. Então, se eu paguei o preço justo de uma ação e ela tem um ROI de 20, no longuíssimo prazo, eu posso esperar um retorno de 20% ao ano. Essa é a visão do Charlie Munger. E bom, qual é o retorno sobre o patrimônio líquido atual do BTG? Aqui está 22%. Ah, mas eu vi no último trimestre que foi 27%. Você está olhando para um trimestre. Lembra que tem que ser algo consistente e você tem que anualizar. Mas vai dar mais do que isso aqui mesmo. Vai lá para os 23%, 24%. E no histórico, como é que tá? Teve uma evolução, né? O BTG foi melhorando ao longo do tempo. Mas qual é a média da empresa? 18%. Perfeito. É isso que a gente quer. Por quê? O que seria um ROI mínimo de uma empresa bancária boa? 15%.
Passou de 15%, cara, você fala, top, top. Então a gente já sabe que o BTG ele tem uma alta qualidade, porque o ROI dele histórico médio supera 15%, como a gente viu, e atualmente supera 20%, que é excepcional. Itaú, como é que tá o negócio em Itaú? ROI, vamos lá, histórico 17,3%, também top. E atualmente vai fechar o ano a 22%. Então, outro banco de alta qualidade, com alto ROI. Banco do Brasil, a gente sabe que esse ano é específico, você tem que olhar para o histórico. E no histórico, esse ROI, ele foi, prejudicado pelo corrente ano, mas fica próximo de 14 a 15%. Também é um bom banco. Não tão bom quanto Itaú e BTG, mas também pode ser considerado um bom banco. Só que veja que esse ROI oscila muito, né? Isso mostra que esse banco é mais cíclico que os outros, de tal modo que o investidor precisa ser mais atento quanto aos momentos de compra. Bradesco, que no passado foi o grande concorrente do Itaú e hoje parece ser o BTG Pactual. O que acontece com o Bradesco? ROI, muito baixo, né? Declinou aqui, ó. Foi piorando. Bradesco fica até pior do que Banco do Brasil atualmente, tá? É que o Banco do Brasil está sofrendo esse ano e o Bradesco está se recuperando. Mas pelo ROI, o Bradesco deixa a desejar. Tá? Ele pode ser uma oportunidade de preços, eventualmente, só que a qualidade dele, pelo indicador ROI, e não só pelo ROI, também pelo índice de eficiência, já que o Bradesco é um banco que gasta muito, digamos assim, com despesas, ele também não é dos melhores. E o Santander? Santander, qual o ROI histórico? Qual o Santander? Claro, teve 2021 aqui que distorceu esse ROI. Se você tirar esse elemento da conta, ainda assim, a gente tem um ROI aí próximo de 15%, uma qualidade muito próxima da do Banco do Brasil, superando o Bradesco. Vou até deixar ele aqui então. E ainda temos o Banco ABC. Esse aqui é um banco small, ou seja, banco pequeno, tá? Pequeno não pra gente, né? Mera sardinha. Pequeno para a bolsa. Como é que você vê o valor de mercado para saber se é pequeno? Aqui no Investidor 10 você pode clicar em empresa e aqui embaixo ele vai te direcionar para o valor de mercado. Ó. Vou colocar aqui valores detalhados. 5,7 bilhões. Abaixo de 10 bilhões você pode considerar um banco pequeno. Então essa que é a ideia. E qual que é o ROI do Banco ABC? Vamos olhar aqui, ó. Não olha só para o que está na tela. Olhe para o histórico. E assim, com exceção aqui dessa queda, muito da pandemia, a gente tem aí, se não tivesse ocorrido esse evento, que o banco entrega, né? 13 de ROI, 13 aqui, subiu para 16. Dá para ficar aí com 13 a 14% de ROI. Uma qualidade muito próxima da do Banco do Brasil. Melhor que o Bradesco, então. E difícil dizer se é melhor que o Santander, mas eu entendo que sim. Então fica aqui. Então fica na ordem BTG Pactual, Itaú, Banco do Brasil, ABC, Santander, Bradesco e o Banrisul. Falta o BMG também. Banrisul, banco estatal, ROI 11% nesse momento e a média é bem baixa, bem baixa. Já teve ali momentos de alta, mas realmente fica atrás do Bradesco, inclusive. E o BMG, que é um banco mais novo de bolsa, também outro small. Na verdade, ó, Banrisul é small. Vamos até conferir aqui só para você saber como é que faz. Empresa, ó, 5,9 bilhões, o mesmo valor de mercado praticamente do ABC. E ainda temos BMG Small, 2,5 bilhões. E qual é o ROI dele? Tá aí, ó. 8%. Ele é ruim, hein? Ele é fraquinho. Ele é fraquinho, difícil de crescer. Por isso que negocia com indicador preço sobre valor patrimonial tão baixo. PVP baixo significa ROI baixo. Existe uma ligação entre esses dois indicadores. Então já ranqueamos aqui em termos de qualidade geral pelo ROI. Só que existe ainda outro indicador a se considerar, só que agora funilando para o setor bancário, que é o ROA, é o retorno sobre os ativos totais. Por que esse indicador é tão importante? O Buffett valoriza muito esse indicador para bancos. Por quê? O que acontece? Como que o banco basicamente ganha dinheiro? Ele pega capital de terceiro a um custo mais baixo, que é a taxa de juros básica. Então ele capta essa grana via depósitos à vista, a prazo, seja qual for o meio de captação. Ele faz isso de quem está poupando, que a gente chama de agente superavitário. Ele pega essa grana e empresta para terceiros, que são agentes deficitários, que precisam de grana, seja qual for o motivo. E aí, ao emprestar, esse agente deficitário paga uma taxa de juro superior a essa da captação. Então, na prática, o banco ele vai captando, enche o bolo e precisa ter um retorno em cima desse bolo que não pertence ao banco, é de terceiro, pertence à galera aqui superavitária. Então, eu preciso entregar um ROA condizente. E qual seria um bom ROA? 1%. 1%? Sim, 1%. Se o banco consegue um lucro líquido que seja de 1% de todos os ativos sob a sua gestão, custódia, top. Abaixo de 1% já é baixo. Aí você identifica um bom banco.
Então, olha só, BTG Pactual, ROA 2,54, excepcional. No histórico, consegue entregar, com exceção aqui de 2018, né, que foi fraco, ainda assim, próximo de 1, entrega um ROA muito alto mesmo. Continua aqui na liderança por hora. E o Itaú, ROA 1,51 atual, no histórico 1,29, top também. Passou de 1%, atualmente está em 1,6 na verdade, aqui está 1,51, mas vai fechar 1,6 o Itaú. E o Banco do Brasil, ROA histórico, acima de 1, bom também, passou de 1 é bom também. Continua aqui então nessa posição. Banco ABC, ROA 1,78, está bem alto no momento e tem aí uma média muito boa. Então, nesse caso, até passa o Banco do Brasil. Santander, ROA está em 1%, histórico de 1,17, fica próximo do Banco do Brasil. De fato, Santander e Banco do Brasil têm qualidades até bem próximas ali. Bradesco, ROA abaixo de 1 nesse momento e, assim, já foi bem melhor, mas só declina, então continua nessa posição atrás do Santander. Temos o Banrisul, que tem um ROA de 0,8 e no 0,76, tá vendo? Para você não se enganar, tô te mostrando a realidade aqui. E o BMG, ROA de 0,66. Olha aí. Então a única coisa que a gente mudou no ranking aqui foi passar o ABC na frente do Banco do Brasil. É isso. E aí, outro indicador que você tem que considerar é o quê? Ah, lucro consistente. Óbvio, né? Se o banco deu prejuízo ou dá prejuízo, pula fora, não tem nem que pensar. Mas outro indicador, você não vai olhar para payout, isso aqui não interessa para avaliar a qualidade, nem o preço também, isso aqui não interessa. Até porque o payout pode ser mudado. Você viu o que aconteceu com o Banco do Brasil, saiu de 45 para 30 por conta do problema que ele está sofrendo. Então esquece payout. Você vai olhar o quê? Margem, né? Margem é muito importante. Então, ó, BTG margem alta, Itaú também, ABC acima de 10, Banco do Brasil caiu mais no histórico, é 10 também. Santander está ali em 7,87, mas ostenta historicamente uma boa margem. Bradesco, mas a margem não é o principal, tá? Só estou te mostrando aqui as margens dos bancos. Ó, e esses aqui, Banrisul e BMG, de fato são os piores. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, é o crescimento do lucro líquido ao longo do tempo. É a trajetória de alta, é a tendência de alta do lucro líquido. Porque se o lucro não crescer, dificilmente a sua ação vai subir consistentemente no longo prazo, te entregando o retorno que você espera. Então, de nada adianta eu comprar as mais baratas aqui em termos de PVP, PL, etc., se a trajetória do lucro líquido não for de alta, for para baixo ou andar de lado. Vamos olhar aqui para o BTG inicialmente. Você clica aqui em contábil no Investidor 10 e você tem a trajetória, né? E a gente nota que o lucro saiu em 2010 de 815 milhões para atuais aí 15 bilhões, 16 bilhões provavelmente nesse ano. Trajetória de super alta. Top. É isso que eu quero ver. Itaú, contábil. O que aconteceu com o lucro? Saiu de 2010 de 12 bilhões para atuais 45 bilhões. Subiu. É isso que você quer ver. Banco ABC, o que aconteceu? Saiu de 200 milhões para mais de 1 bilhão. Subiu. Banco do Brasil saiu de 11 bilhões, chegou a encostar passou de 30 e declinou para 18, banco cíclico. Então subiu, mas não subiu tanto. Então aí você já tem que ficar mais alerta. Santander saiu de 7 bilhões para 13. Cresceu, não cresceu tanto. Algo parecido com o Banco do Brasil, mas sem toda a ciclicidade do agronegócio, já que a carteira de crédito do Banco do Brasil é muito concentrada no agronegócio. Bradesco, ó, lucro saiu de 10 bilhões para atuais 20, mais ou menos. Cresceu, não cresceu tanto quanto um Itaúzão da vida, né? Tão pouco BTG, mas cresceu. Então, tem qualidade, mas não é tanta qualidade. A gente está vendo aqui os indicadores. Banrisul, lucro saiu de 740 milhões para pouco mais de 1 bilhão. Baixíssimo crescimento. Então, não dá para melhorar esse ranking aqui do Banrisul. E o BMG tem um histórico menor para a gente avaliar, o que é negativo, mas desde 2017 a gente tem aqui, ó, 12 milhões de lucro. 12 milhões, mas aqui estava muito... Aconteceu algum evento em 2017 que abaixou esse lucro. Então vamos pegar 2018, 219 milhões para 279. Também baixo crescimento, né? Apesar de ter saltado aqui. Mas a receita cresce até bacaninha. Nesse ponto, o BMG fica na frente do Banrisul. E sobre indicadores de preço, você já sabe, quanto menor, mais barato, com exceção do dividend yield, quanto maior, mais barata a ação. Mas particularmente não é isso que importa. Você tem que fazer o valuation adequado, não só por múltiplos, fazendo avaliação via valor intrínseco da ação, descontando o fluxo de caixa, o que eu mostro na minha comunidade.
Formação Mirai Invest, onde tem o meu curso Formação Mirai Invest, que eu ensino a descontar fluxo de caixa, sem falar que na minha comunidade eu tenho aqui, ó, além dos relatórios de análise de ações, uma planilha de valor intrínseco, que eu mesmo calculo, de aproximadamente 38 ações, que são aquelas que eu mais acompanho e em relação àquelas ações que estão na minha carteira pessoal de investimento. Então dá uma olhada na minha comunidade, você pode testar por 7 dias grátis. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Para resumir, avaliamos aqui a qualidade dos principais bancos da Bolsa de Valores pela perspectiva do retorno sobre o patrimônio líquido. Depois, filtramos para retorno sobre os ativos totais. E depois a gente avaliou a trajetória de alta ou a trajetória do lucro líquido. E aí chegamos à conclusão de que no topo da lista, obviamente, ficam quais bancos? BTG, Itaú e Banco ABC. É isso que a gente concluiu. Lá no fundão fica Bradesco, BMG e Banrisul. Não à toa que os bancos mais baratos são Banrisul e BMG, porque são os piores dessa lista. Então, escolha a sua estratégia. Você quer a bituca de charuto para tentar dar umas baforadinhas, como fazia o Benjamin Graham? Ou você quer super qualidade para carregar no longo prazo e não se preocupar com melhores momentos de entrada e saída? Você faz a sua escolha. O Buffett, ele mudou de estratégia e, obviamente, sem sombra de dúvida, se ele tivesse que escolher entre bancos brasileiros, ele ficaria com BTG e Itaú. Mas sem sombra de dúvida, o Benjamin Graham provavelmente ficaria com BMG e Banrisul. De novo, escolha a sua estratégia. Não é nenhuma recomendação de investimentos. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu te mostrei algumas limitações que o método do Bazin tem ao avaliar ações.